Olá, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus. E vamos aqui comentar mais um salmo. Hoje, o Salmo 127, um cântico de peregrinação, um salmo de Salomão. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. São apenas 5 versículos do Salmo 127, um Salmo de Salomão. Como eu falei desde o começo, quando comecei a comentar os Salmos, os Salmos eles têm diversos autores, sendo Davi o maior deles, mas aqui a gente encontrou agora um Salmo de Salomão, um Salmo 127, que é um cântico de peregrinação. E ainda pensando na família, no mês da família, eu escolhi esse salmo para comentar nessa semana, para que a gente meditasse nele. Começa dizendo: se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na sua construção. Veja como é interessante, que nós devemos colocar realmente tudo nas mãos de Deus. Nós somos dependentes dele. Por mais que a gente tenha boa intenção na construção da nossa casa, e aqui não é uma casa física, não é uma casa de tijolos, de madeira, de palha, seja lá o que for, é uma casa simbólica, Está falando da família mesmo, é uma casa como uma instituição familiar, como um lar onde tem a presença do marido, da mulher e dos filhos. Ele começa dizendo que se o Senhor não for o construtor dessa família, não adianta, será inútil trabalhar na construção dela. Então a gente vê que o Senhor ele tem que estar à frente realmente de todas as coisas, ele tem que ser o centro do lar, a principal figura dentro da família. Como eu falei, existe a hierarquia dentro da casa estabelecida, marido, mulher e filhos, mas Deus é o Senhor acima de tudo, acima de todos. Ele está acima, no topo dessa pirâmide. Então que a gente tem que deixar que Deus construa essa casa, que Ele edifique essa casa, porque se não for Ele, vai ser inútil o nosso trabalho. E o Salmo continua dizendo: se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Então, mais uma vez, a gente sabendo, que Deus ele está no controle de todas as coisas, ele é aquele que guarda as cidades, E se não for ele, Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, ele está dizendo: olha, Deus ele é quem guarda, ele é quem protege, Se ele não tiver no controle das coisas, inútil vai ser ter uma caravana aí de guardas, uma multidão de soldados, se Deus não estiver cuidando da cidade. E ele continua dizendo: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente pelo alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Então Deus é o provedor também nesse lar, nessa família, A gente confia nas nossas forças, pede ao Senhor saúde para trabalhar, disposição para trabalhar, mas sabendo que é dele que vem o sustento. O Senhor é quem manda o alimento para a gente, Ele é quem cuida, O trabalhador ele pode lavrar a terra, ele pode jogar a semente, mas quem vai fazer a semente germinar e brotar é o Senhor, De um modo assim tão misterioso e tão glorioso, a gente vê a terra produzir e brotar. Eu tenho um cultivo aqui na minha casa, um pequeno jardinzinho aqui na frente, algumas plantas, algumas árvores, Eu tenho acerola, eu fiz algumas plantações de frutas também, tenho amora. E a gente vê que é interessante, você planta, você joga ali a semente ou você pega uma muda já
um pouco crescida e você joga ali na terra, mas você só vai ter o cuidado de aguar, de colocar uma terra adubada de qualidade para que aquela terra fique boa, né, propícia para aquela árvore crescer, mas a gente não sabe o mistério do dia a dia, como é que aquilo ali se desenvolve, né, como é que aquela planta cresce, faz aquela árvore crescer e brotar e você colher aquele fruto. Então, o Senhor é quem faz tudo isso, Ele é quem, e continua dizendo, Ele dá aos seus amados o sono, né? Como é maravilhoso a gente ter de Deus também essa bênção. E Ele continua dizendo, os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Nessa parte aqui é uma coisa muito interessante, né? Porque existem muitos casais que não tiveram realmente a bênção de gerar um filho. E são casais que a gente olha assim, a história de vida deles, a gente olha para um casal e diz, poxa, aquele casal ali já está casado há tanto tempo, eles têm uma história tão bem resolvida, é uma família tão estabelecida, se chegasse uma criança naquele lar, seria uma bênção muito grande naquela família. Mas por que aquele casal não gerou um filho, né? E eu digo, meus irmãos, não há resposta para todas as perguntas. A gente só pode dizer que Deus é quem sabe o porquê de certas coisas, como diz uma canção, né? Deus, embora sem compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, né? A gente não sabe todos os mistérios, porque umas pessoas geram filho, bota dentro de uma sacola, joga no lixo, joga no rio, né? A mata de outras formas. É uma coisa assim absurda que a gente não sabe. E outros que teriam tudo para ser bons pais e terem um filho no braço, esses não têm. Mas a gente sabe que os que nascem, os que Deus permite que nasçam, né? Aqueles filhos que Deus concede às famílias, eles são filhos, são bênção e eles são herança do Senhor. É o que está dizendo aqui a palavra de Deus. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E a gente vê que, embora exista também famílias e lares que têm filhos, e determinados filhos dão muito trabalho, né? Tem filhos que são realmente um tormento, às vezes, na vida de uma família, de um pai, de uma mãe, trazem muitos sofrimentos. Mas a palavra de Deus está dizendo que filho é bênção, filho é herança de Deus. Como entender determinadas situações? Como eu falei, a gente não tem explicação para tudo, mas a gente tem que confiar na palavra de Deus. Se Deus está dizendo que é bênção e se Ele deu aqueles filhos, né, que não nasce uma criatura, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita, aqueles filhos são bênção e eles são herança do Senhor. E a gente deve acreditar nisso, deve orar pelos nossos filhos. Eu acho que a maior riqueza, a maior bênção que um pai e uma mãe podem dar para os seus filhos é a oração. Né? É orar todos os dias. Eu nunca esqueço, todos os dias eu apresento minhas filhas ao Senhor e agora minha neta, os meus genros, né? A gente está sempre orando pela família, por minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos, pelos meus amigos. Eu estou orando ao Senhor e a gente tem que apresentar nossa família a Deus, nossos filhos a Deus. E se algum deles está por algum caminho que a gente não entende esse versículo quando diz, meu Deus, a tua palavra diz que meu filho é herança, e como esse menino está aí envolvido nas drogas, como é que esse menino aí está envolvido em coisas erradas, como é que esse menino entrou por um caminho tortuoso. Mas a gente não esqueça de orar, não deixe de orar, não deixe de acreditar na palavra de Deus e profetize sobre a vida do seu filho, que ele é bênção do Senhor, ele é herança de Deus na sua vida. É isso que o Salmo está dizendo, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Ainda diz mais, feliz como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Isso aí também, essa parte final do Salmo é uma coisa muito da época, né? Naquela época onde ter filhos, muitos filhos, aumentava o clã e era considerado assim, quanto mais filhos a pessoa tivesse, mais herdasse filhos de Deus, mas ele era um sinal de poder que o homem tinha, que aquela família tinha para enfrentar os inimigos, né? É por isso que no passado Jacó teve muitos filhos, né? Davi tinha muitos filhos. E assim, quando havia aquelas guerras, os filhos estavam ali apoiando a família, estavam com o pai, estava sendo suporte. E realmente até hoje as famílias diminuíram bastante em termos numéricos, mas
Como é feliz uma pessoa que gera um filho, porque sabe que na sua velhice ele vai pensar assim, né? Eu vou ter um amparo, eu vou ter um cuidado, eu vou ter quem cuide de mim, né? Por exemplo, meus pais tiveram 7 filhos, eu fui a última, né? Morreu uma pequenininha, novinha, e depois morreram 2 adultas. E agora nós somos vivos, somos 4, né? 2 homens, 2 mulheres. E eu sou a caçula dos 7 filhos. Mas veja que bênção, agora eu estou tendo o privilégio, a oportunidade de cuidar da minha mãe na velhice dela. Ela com 93 anos, vai fazer agora em agosto. Então, assim, se ela não tivesse filhos, se fosse um casal sem filhos, né, não teria desamparado, porque Deus não desamparou os seus, estaria em alguém teria acolhido. Mas quando a gente tem filho, tem essa bênção de, como ele fala, né, feliz é aquele que enche deles a sua aljava. Ele não será humilhado quando enfrentar inimigos no tribunal. É um salmo lindo, Salmo 127, salmo da família também, que fala sobre a família, que orienta, né? Eu acho que a principal lição que a gente pode extrair do Salmo 127, que o sábio rei Salomão quis nos passar aqui nesse Salmo 127, é que nós somos dependentes de Deus, né? Nós dependemos do Senhor. Por mais força, por mais sabedoria que Ele nos dê, por mais garra que tenhamos para trabalhar, para sair de madrugada para construir, por mais vontade que a gente tenha que as coisas dentro da nossa casa funcionem, mas nunca esquecer que Ele é quem edifica. Nós somos dependentes de Deus. Deus é que tem que estar no controle absoluto de todas as coisas, e as coisas só vão fluir de modo correto quando Ele estiver ocupando realmente o senhorio da nossa casa, da nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, que maravilha a Tua palavra. Eu te agradeço pelo Salmo 127. Te agradeço, Senhor, porque Salomão nos trouxe essa inspiração para a gente saber, Senhor, que dependemos de Ti. Somos dependentes totalmente de Ti, Senhor. E entregamos então nossas vidas, nossas famílias, nossos filhos em Tuas mãos. Rogamos Tuas bênçãos, Senhor, para que o Senhor edifique as nossas casas, para que o Senhor guarde a nossa cidade, Senhor. Eu te entrego a cidade do Recife. Rogo, Senhor, Tua proteção, Tua bênção sobre cada lar de cada recifense, Senhor. Se o Senhor não proteger a nossa cidade em vão, é o trabalho dos guardas, Senhor. Eu te peço, Senhor, por cada pessoa que está me ouvindo agora e me vendo através dessa pequena reflexão, que a Tua paz invada cada lar, chegue com poder, Senhor, a Tua palavra, e ela edifique cada vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um beijo grande, que Deus abençoe nossas vidas, uma rica semana, e até o próximo salmo. Que Deus abençoe cada um. Tchau, tchau.